E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários desse vídeo, faz uma outra pergunta que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol, são notícias, dados estatísticos, transferências, vídeos, também transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Tom SDR. Como a situação financeira do Cruzeiro continuará muito complicada e não vai ser muito aliviada nos próximos anos nem depois dos estádios reabrirem? O que você acha da venda de patrimônio do clube? É uma saída mais eficiente do que apenas depender tanto da venda de jogadores? Tom, obrigado pela pergunta. A gente tem que esclarecer que hoje para o Cruzeiro vender qualquer um dos seus patrimônios físicos, né? Seja aquele prédio lá perto da sede, seja a sede do Barro Preto, seja um dos clubes sociais de piscina ou o centro de treinamento da Toca 1 ou da Toca 2, para qualquer venda desse tipo, o Cruzeiro precisaria resolver uma série de problemas burocráticos, porque tem questão de imposto, que eu já vi notícia que o Cruzeiro estava com impostos atrasados, né? IPTU desses prédios aí, que também muita coisa atrasada de anos anteriores, sem falar que praticamente todos esses patrimônios eles estão como garantia de alguma ação trabalhista, alguma ação judicial. Então é um rolo danado para conseguir resolver isso, tá? Mas agora, considerando que é possível o Cruzeiro vender patrimônio, eu sou a favor ou contra? Totalmente a favor. Por mim que venda tudo. A gente só vai precisar do quê? De um centro de treinamento para o time poder trabalhar. Então assim, eu sou a favor de manter a Toca 2, porque lá tem bastante espaço. Inclusive acho que algumas categorias de base do Cruzeiro, como o Sub-20 por exemplo, deveriam treinar naquele mesmo complexo e tem bastante espaço ali. Eu acho que dava para fazer isso sim. Até porque os times normalmente só treinam em um período, né? E é claro que teria que resolver outras questões como moradia dos moleques, por exemplo, mas ainda assim eu acho que o Cruzeiro deveria enxugar ao máximo a sua estrutura e ter o seu centro de treinamento. Prédio da sede do Barro Preto, precisa? Não, não precisa. A grande prova é que desocuparam o prédio e o Cruzeiro vai trabalhar lá num andar, lá no Boulevard Shopping, né? Aquele prédio lá, que tem um shopping lá embaixo e em cima é um prédio comercial. O Cruzeiro vai ocupar um andar desse prédio a partir agora desse novo ano de 2021, né? Então aquele prédio é desnecessário. Os clubes que o Cruzeiro tem, clubes sociais, né? De piscina, quadra, essa palhaçada toda. Não precisa. Clube de futebol não precisa disso. Clube de futebol tem que viver de futebol. Esse negócio aí, essa recreação, isso aí é para quem tem condição de ter. E eu sou totalmente a favor que o Cruzeiro desse um jeito de vender tudo, tá? Vende tudo, abate bastante da dívida. É claro que alguma coisa que você vender, você tem que manter como caixa também, para que o futebol funcione minimamente. Só que é importante a gente destacar que é muito complicado, tem muita burocracia envolvida, inclusive com questões judiciais, e hoje se o Cruzeiro vende um prédio como esse, ele provavelmente teria que usar a grana integralmente para quitar parte do débito que já existe com a União, que eu nem acho que seria uma coisa ruim, mas hoje se o Cruzeiro vende os prédios todos, ele provavelmente não consegue quitar todas as dívidas que tem. Então a gente continuaria tendo dívidas e não teria patrimônio. Por isso cada caso tem que ser estudado muito bem e é aquela coisa, né? Não é só você virar e falar assim, vou vender, que no outro dia tá vendido. Não, você tem que tentar vender, você tem que procurar comprador, você tem que achar boas condições de negócio. Tem muita complicação nessa história, mas eu particularmente acho que um clube de futebol, ele não precisa ter nada além de um centro de treinamento para que os seus jogadores possam desenvolver, possam trabalhar, e a parte administrativa do clube também tem que ter um lugar para trabalhar. Mas não precisa ser um prédio do próprio clube numa região nobre que vai gastar não sei quanto, até porque quanto menos estrutura você tem, além de você conseguir arrecadar uma grana, você vai gastar menos com manutenção, menos com funcionários, e é muito melhor você ter 100 funcionários sob contrato com o clube, pagando esse pessoal em dia, do que ter 500 e não pagar ninguém, como está acontecendo ultimamente. O Luiz Henrique pergunta, Ramon e Manuel estão jogando bem na temporada, mas você não acha importante para a valorização do Kaká e eventual venda que ele jogue mais frequentemente? Luiz, obrigado pela pergunta. Acho sim importante que jogadores jovens atuem mais para se valorizar
valorizar, e o caso do Kaká é muito nítido. Ele só vai se valorizar para gerar uma boa venda para o Cruzeiro se estiver jogando sempre, né? E atualmente ele tem sido reserva, quando entra, inclusive, tem feito boas partidas. Só que como eu tenho convicção que o Manuel não vai ficar para a próxima temporada, porque ele não cabe na realidade do Cruzeiro, é um zagueiro muito caro, então acho que naturalmente o Kaká vai ter oportunidade e vai ser o titular na próxima temporada, tá? Essa chance vai aparecer, e aí jogadores experientes do Cruzeiro, né, jogadores mais caros, provavelmente não vão caber. O caso do Manuel é um, talvez o Léo também seja outro, que de alguma forma o Cruzeiro consiga arrumar outro clube para ele, e eu acho assim que, sinceramente, são jogadores que não justifica manter com o tamanho da crise que a gente está vivendo. Então creio que essa situação do Kaká, da valorização e do fato dele precisar estar em campo, vai se resolver de uma forma muito natural pela saída do Manuel, que é quase certa, né? Ele tem contrato só até o meio do ano, e ganhando 500 mil reais por mês, mesmo que ganhe 150 agora para pegar o resto no futuro, não faz o menor sentido o Cruzeiro renovar com ele. E ele tem mercado, certamente vai conseguir jogar em outro clube até de Série A. O Sérgio Ramos pergunta: será que dá para sonhar com o retorno do Ceni? Ele tá balançando bastante no Flamengo, duvido que o Fortaleza o aceite novamente. Sérgio Ramos tá falando um português bom, hein, cara, para um zagueiro do Real Madrid. Obrigado aí pela pergunta. Cara, eu acho que a situação do Rogério Ceni, ela é muito complicada para um retorno pro Cruzeiro, sendo que eu até concordo que tem uma chance grande dele ser demitido do Flamengo, porque não caiu nas graças por lá, o trabalho dele não tá sendo bom. Só que ainda que ele saia do Flamengo, o Rogério Ceni não vai ter como únicas opções aí o Cruzeiro ou o Fortaleza, até porque tem muitos clubes no futebol brasileiro que certamente teriam interesse em trabalhar com ele, e clubes que hoje têm uma realidade financeira e podem oferecer para o Rogério um projeto esportivo bem melhor que o nosso, que convenhamos, o trem tá feio pro nosso lado. Então eu gostaria sim de ter o Rogério Ceni trabalhando no Cruzeiro, até porque ele é um cara que gosta de trabalhar com jogadores jovens, é um cara mais adequado para a realidade que a gente vive, só que eu acho muito difícil ele querer voltar pro Cruzeiro nesse momento, sendo que ele vai ter oportunidades melhores. Então, por não considerar o Rogério Ceni um alvo realista para nossa situação financeira, eu acho que a gente não deveria sonhar com ele. Mas é aquela coisa, se o Filipão realmente sair, como tudo indica que ele vai sair no fim da temporada, e o Rogério não continuar no Flamengo, perguntar não custa nada. Eu acho que o Cruzeiro deveria ir lá tentar ver qual é que é, sondar, ver se tem alguma possibilidade, porque é de graça, né? O não a gente já tem. O Rafael Alves de Oliveira pergunta: Nonoca, Michel, Marcelo e Rafael Santos podem ser peças boas para a próxima temporada? Rafael, obrigado pela pergunta. Eu acho que eles podem ser peças e deveriam ser avaliadas. Se eles vão ser peças boas, aí é o desempenho deles em campo que pode dizer, né? Mas como são atletas que têm contrato com o Cruzeiro válido por mais um tempo, foram em algum momento de destaque da nossa categoria de base, o Cruzeiro tem que botar esses caras para o novo técnico avaliar, ou se o Filipão ficar também, que o Filipão avaliasse os caras, mas eu acho muito difícil o Filipão ficar. Então, seja quem for o próximo técnico do Cruzeiro, eu acho que tem que analisar a situação de cada jogador, observar, ver se dá para aproveitar esse cara no plantel, e se for o caso, se ele gostar do jogador, vamos botar em campo. O Cruzeiro hoje, ele não tem muita condição de falar: ah não, esse aqui eu não gostei, vou deixar ele treinando em separado. Isso não cabe mais na realidade do Cruzeiro, gente. Cada 10 mil reais que a gente gastar de salário num jogador tem que ser bem aproveitado. A gente tem que parar de jogar dinheiro fora. E vocês lembram na época do Mano que chegou o momento que o Cruzeiro tinha mais de 10 jogadores treinando separado? Os caras ficavam lá só na redinha de futevôlei lá todo dia, ganhando o salário todo mês. Teve cara que ficou um ano inteiro assim, sem jamais jogar pelo time, né? Então essa realidade do Cruzeiro tem que acabar, e os jogadores que a gente não for aproveitar, a gente tem que achar um empréstimo para que outro clube pague o salário. A gente tem que otimizar os custos, entendeu? Parar de perder dinheiro, que seja 5 reais. A gente tem que começar a sempre conseguir manter as contas em dia. Se esse jogador está sob contrato, ele tem que estar sendo útil para o Cruzeiro de alguma forma. E tecnicamente sobre os jogadores, eu acho que o Nonoca tem qualidade suficiente para ser um dos volantes do nosso elenco, sim. O Rafael Santos é uma opção melhor para ser ali um reserva do Matheus Pereira do que, por exemplo, o João Lucas, Patrick Bray. O Rafael Santos é um jogador que entende um pouco mais qual é a função de um lateral do que vários desses jogadores que passaram por aqui. O Marcelo é um jogador que eu vou contra a corrente, a maioria da torcida do Cruzeiro não gostou dele, mas eu acho que é um jogador que foi muito bem no nosso sub-20 e deveria receber oportunidades. É um cara rápido, vai pra cima, é um jogador agressivo, né? E é claro que aquela estreia dele no profissional do Cruzeiro foi muito ruim contra o Vasco, que a torcida vaiou o cara, enfim, mas eu acho que ele tem alguma qualidade e poderia ser melhor aproveitado. E o Michel, que foi integrado ao elenco principal junto com o Popó, até pelo Mano Menezes, né? Nunca teve uma chance sequer de jogar pelo profissional
profissional do Cruzeiro, e ele é um meia que tem talento, ele tem qualidade, ele sabe jogar bola. Lá no Paraná Clube ele teve um momento bom nesse empréstimo da última temporada, e eu penso que o Cruzeiro também deveria observá-lo como uma opção, até porque essa função do meia, a gente tem o Giovani, tem o Marco Antônio, e ninguém se firmou até agora. O Marco Antônio porque não teve chance, e o Giovani porque normalmente está fora do peso, né? Então, como a gente tem muita dificuldade para contratar, eu acho que a gente tem que tentar otimizar esses jogadores e tirar o máximo deles. Se a comissão técnica observar e falar, não, esse camarada aqui não é bom o suficiente, eu não quero contar com ele, aí procura um empréstimo para que outro time pague o salário e a gente não fique perdendo mais dinheiro. O Emanuel Messias pergunta, falando em meias de ligação, o famigerado 10, acredita que o Picolomo pode ser a solução para a Série B do ano que vem? O Marco Antônio, se testado com um bom desempenho, poderia ser esse cara? Ou é caso do Cruzeiro tentar ir ao mercado por um meia de ligação novamente, como fez com o Regis esse ano de forma infortunada? Emanuel, obrigado pela pergunta. Essa até emenda um pouco na anterior, né? Porque eu falei rapidamente aí do Giovani Picolomo e do Marco Antônio, que eu acho que são caras que precisam ter mais oportunidades. No caso do Giovani, eu acho que ele vai ter naturalmente, né? Porque o problema dele é muito mais físico do que técnico. E o Marco Antônio, eu acho que é um jogador de muito potencial, tá passando pelo fortalecimento muscular e precisa ter oportunidades. Eu acho que são dois bons jogadores e podem sim resolver o problema. Tem a opção do Michel também, que é atleta do Cruzeiro, tá voltando de empréstimo agora e poderia ser aproveitado no setor. E eu acho que o Cruzeiro tem muita dificuldade para contratar um cara. Por exemplo, se desse para trazer lá o Lucas Crispim do Guarani, que fez uma boa Série B, eu acho que seria um nome interessante. Mas nós sabemos também que a concorrência é forte, é um jogador que está em fim de contrato, muita gente cresce o olho, então é difícil o Cruzeiro trazer. Então se desse para trazer mais um meia, um jogador que você olha e fala assim, eu acho que esse cara vai chegar jogando bem, ele não é uma aposta, é um cara que já provou que é bom nesse nível que a gente vai enfrentar, seria interessante. Mas como eu acho muito difícil a gente trazer um cara que provavelmente botaria a 10 do Cruzeiro e jogaria um grande futebol, eu prefiro que a gente aposte em quem já tá por aí. Não o número 10 em si, eu acho que o número 10 a gente tem que deixar ele vago até que alguém o mereça vestir, tá? Mas no caso do Giovani, do Marco Antônio e até do Michel como uma terceira opção, eu acho que a gente precisa observar esses caras e tentar. É bem melhor e mais barato do que ir atrás de outro Regis ou de qualquer outro jogador que esteja encostado num time de Série A querendo vir pro Cruzeiro, porque a gente sabe que se o jogador está encostado em outro clube, algum motivo tem. Pode ser e tem uma pequena chance de ser um problema que o cara tem com o técnico ou com a instituição? Sim, mas na grande maioria dos casos, se o jogador está encostado lá num clube, é porque ele não está performando, para usar aí uma palavra do Tite, né? Que ele não está rendendo bem o suficiente para jogar por lá. Então, dificilmente ele vai fazer algo muito diferente por aqui. O Wagner Lamounier pergunta, qual foi o melhor e o pior técnico do Cruzeiro desde a saída do Mano? Qual outro técnico você gostaria de ver comandando o time nos próximos anos? Wagner, obrigado pela pergunta. Eu acho que entre todos os técnicos que passaram desde o Mano Menezes, o melhor para o Cruzeiro foi o Filipão, porque foi aquele que trouxe mais resultados e nos salvou de um rebaixamento para a Série C que era quase certo. Quando a gente analisa o futebol apresentado, eu acho que o Rogério Ceni ele pareceu ser o melhor, porque teve ali uns 2, 3 jogos com o Rogério Ceni que o Cruzeiro jogou bem, mas logo depois a coisa sucumbiu também. O período total do Rogério no Cruzeiro foi de apenas 8 jogos, e acho que o trabalho do Filipão foi o melhor porque foi o que trouxe mais resultado e conseguiu pelo menos um objetivo, que pode não parecer grande coisa, mas se a gente cai para a Série C, seria um desastre muito maior. E a nossa chance de rebaixamento era sim muito grande quando o Filipão assumiu o clube, tá? Então para mim o Filipão foi o melhor. O pior, cara, eu acho que vai ser o Abel Braga, porque eu acho que o trabalho do Abel foi aquele que menos produziu e que teve mais possibilidade. O Abel tinha um elenco relativamente bom, era amigão dos Cobra, né, de Thiago Neves, de Fred, de Dedé, babá, e não conseguiu nada, não conseguiu trazer resultado, ficava naquela empatação do caralho, né, o Cruzeiro empatava, não saía do lugar, e chegou no final das contas, depois daquela derrota contra o CSA, pegou o bonezinho dele, limpou o beco, rachou fora, 2 meses depois no máximo já estava empregado no Vasco, já ferrou o Vasco também, já foi para outro clube. Enfim, eu acho que o Abel Braga hoje é um técnico que eu jamais gostaria de ver no Cruzeiro de novo, porque eu acho que o trabalho dele foi muito ruim, tendo um bom material humano para fazer coisa boa. É claro que existiam muitos problemas políticos internos, falta de salário e tudo mais, mas se daquela sequência de empates que a gente teve na reta final, se a gente tivesse ganhado 1 ou 2 jogos, provavelmente era o suficiente para a gente ter se salvado, e ele não conseguiu fazer isso. Mas a gente deve pontuar que o Adilson foi péssimo também. O Adilson é quem pega o Cruzeiro nas últimas 3 rodadas e perde os 3 jogos, né? A gente não pode esquecer disso. Depois veio o Enderson também, que teve um bom início ali e acabou, não ganhava mais de ninguém.
tanto que foi mandado embora. Enfim, o trabalho do Ney Franco eu acho que conseguiu... talvez o do Ney Franco tenha sido pior que o do Abel, cara, mas eu ainda acho que como o Abel tinha mais qualidade disponível, o trabalho dele foi pior que o do Ney Franco, tá? Que foi uma negação, embora talvez o Ney Franco tenha comandado o Cruzeiro no melhor jogo que a gente fez no ano, que foi aquele 3-0 contra a Ponte Preta. E sobre um técnico que eu gostaria de ver no Cruzeiro, eu já falei sobre isso em outros vídeos, seria o Felipe Conceição, que tá trabalhando lá no Guarani. Eu acho que é um técnico que tem feito um bom trabalho nesse nível de Série B, jogado um futebol interessante, jogado pra frente, e seria um nome que eu tentaria apostar. Mas não sei se ele teria interesse também em vir pro Cruzeiro, só acho que seria um nome que a gente deveria buscar, considerando que caras como o Rogério Ceni, por exemplo, não estão na nossa realidade, na minha opinião, pelo menos. O Daniel Rocha pergunta: por que existe uma limitação de estrangeiros na Liga Brasileira? Não seria mais interessante a CBF retirar essa limitação para elevar o nível da Liga? Daniel, obrigado pela pergunta. Quando a gente analisa bem, cara, em praticamente todas as ligas de futebol do mundo, existe limitação de estrangeiros, ou existe pelo menos uma dificuldade maior para o estrangeiro jogar naquele país. Só que lá na Europa, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, que vai mudar agora pelo Brexit, existe a questão da União Europeia, em que basicamente um jogador alemão na Espanha, ele não é considerado estrangeiro, um francês na Holanda, a mesma coisa. Então por isso que a gente vê um pouco mais de uma salada de nacionalidades, principalmente nos grandes clubes lá do futebol europeu, tá? Aqui na América do Sul, nas outras ligas, também tem limitação de estrangeiro. Em nenhum outro lugar do planeta você vai encontrar um time multinacional como acontece nos grandes times da Europa, tá? Se você for na Ásia, se você for na América do Norte, aqui na América do Sul, em todo lugar tem essa limitação de estrangeiros. Tem lugar que é 3, tem lugar que é 5. Aqui no Brasil, o time pode contratar quantos estrangeiros quiser. Se quiser ter 10 gringos no elenco, pode ter, só que apenas 5 podem ser relacionados por partida. E por mais que uma abertura pudesse significar uma melhoria de qualidade técnica, isso também significaria menos oportunidade para os jogadores do país e menos revelação de atletas. Esse é um problema que quase todos os países na Europa passam também. Se bem que hoje o Brasil ficou tão para trás, no nível técnico aí, que a gente nem sente tanto, mas muitos países na Europa direto entram numa crise, tipo assim, a gente não tá conseguindo revelar novos jogadores aqui. Aí os caras vão lá e botam uma nova regra, tipo assim, todo time tem que ter pelo menos um jogador em campo com menos de 21 anos. Em vários lugares da Europa existe isso. Então eu particularmente não acho que essa seja uma regra ruim, acho que 5 jogadores entre os relacionados é um número bem aceitável, até porque convenhamos, se os clubes brasileiros já estão numa crise tão grande assim, só podendo contratar jogador daqui, imagina se eles pudessem contratar livremente jogador de qualquer lugar do mundo. Não ia durar 2, 3 anos e acabar o futebol daqui, ninguém ia conseguir pagar mais nada. E pra fechar, o Iago Duarte pergunta: não sei se você tem filhos, mas você daria um nome de algum jogador que fez história no Cruzeiro para um filho seu? Iago, obrigado pela pergunta. Não tenho filhos, também não pretendo ter, porque eu acho que o mundo não é um lugar tão legal assim, e eu realmente não estou disposto a colocar mais gente no planeta. Pelo menos nesse momento, né? Pode ser que daqui a alguns anos a minha cabeça mude, mas nesse momento, pelo menos, não pretendo ter. Agora, considerando a sua pergunta que eu tivesse interesse em ter filhos, cara, assim, eu realmente não tenho muito essa pira não, tá? Tem alguns jogadores que eu trato como ídolos, mas que eu realmente não gostaria de ter o nome do meu filho, por exemplo, o Dida. O Dida chama Nelson. Eu jamais gostaria de botar o nome do meu filho de Nelson, né? Dirceu Lopes, quer dizer, Dirceu e Nelson, o moleque já nasce velho indo pra fila pra tentar pegar a aposentadoria do INSS, né? Uns nomes de tiozão, assim. Eu não gostaria de botar nos meus rebentos. Sem considerar o fato que isso dependeria muito da mãe também, né? A gente acha que o homem manda alguma coisa, mas não manda porra nenhuma em relacionamento, muito menos em nome de filho. E aí tem algumas outras questões, como tipo assim, Alex, por exemplo. Alex é um nome ok, é um nome legal. Marcelo, de Marcelo Ramos, bacana também. Talvez Eduardo lá, numa referência ao Tostão, legal também. Esses aí eu não teria nenhum problema, mas é aquela coisa, não é uma pira que eu tenho assim de botar o nome de um jogador no filho como uma homenagem. Eu acho que ninguém tá merecendo grandes homenagens do tipo, e como eu já falei, eu acho que isso aí não é uma coisa que a gente manda tanto assim também não. E aproveito para estender a pergunta para vocês, se vocês têm filhos aí e botaram o nome do rebento aí com algum ex-jogador do Cruzeiro que tenha te marcado positivamente, se porventura você pretende ter e homenagear algum jogador específico, também deixa aí nos comentários, porque mesmo que eu não pretenda ter filhos, eu acho que é uma pergunta legal e abre uma discussão bacana pra gente. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados e fazer a sua pergunta para que eu responda na semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!